Bom dia, eu sou Vivian Maranhão, estou aqui na Rádio Show de Negócios e dando sequência à nossa série de entrevistas para amanhã Show de Negócios. Hoje a gente está trazendo a Sônia Paloski. Ela é diretora de Visual Merchandising da Biesv, que é a Associação Brasileira da Indústria de Equipamentos e Serviços para o Varejo. Ela também coordena o Comitê de Visual Merchandising na empresa e, além disso, ela é diretora do grupo Purchase Comunicação e Marketing. Ela é responsável por projetos de Store Design e também de Visual Merchandising. Além disso, ela tem experiência de 30 anos na área de Visual Merchandising, ela dá palestra e ela tem atuado de uma forma super positiva para o desenvolvimento, para o reconhecimento dessa função que está ganhando cada vez mais cenário no mercado do varejo. Bom dia, Sônia, é um prazer enorme estar aqui com a gente hoje. Eu tenho certeza que a gente vai conversar de bastante coisa bacana, só pelo esse nosso papo aqui, bate-papo anterior ao começo da nossa entrevista. Agora, antes de começar a falar sobre esse assunto, que é super rico, tem bastante informação legal, eu queria te perguntar como que você chegou ao Visual Merchandising, né? Porque hoje você encabeça aí um papel muito importante para que essa função, esse projeto todo ganhe mais corpo ainda, né? Me conta como sua formação, enfim, toda a tua trajetória. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e falar sobre Visual Merchandising, que para mim é uma coisa que é fácil, e é fácil porque eu gosto muito do que a gente faz e desenvolve. Bom, eu não comecei no varejo, eu comecei trabalhando como... eu fiz colégio técnico de desenho de comunicação, então eu tinha aquele negócio meio de desenvolver projetos gráficos, trabalhei para editoras e tudo mais. E fui fazendo a faculdade nesse meio tempo, fiz a FAAP, fiz rádio e televisão. E sou graduada em rádio e televisão, sou radialista, na verdade. Que interessante. E o professor que eu fazia a coordenação da área na FAAP, ele me perguntou se eu queria fazer um estágio na Globo como figurinista. Fui para lá, trabalhei como figurinista, até que o Boni resolveu tirar todo o grupo de São Paulo e levar para o Rio, porque ele já estava praticamente com todo aquele processo de colocar tudo no mesmo lugar, que hoje é o Projac, né? E naquela época ainda não tinha, mas ele já estava com toda essa ideia, então ele resolveu realmente juntar tudo no Rio de Janeiro. Eu fui convidada para ir para o Rio, mas eu já estava com um casamento marcado, aquela coisa toda, e paralelo, recebi um convite para ir para Bandeirantes também como figurinista. Uau! Fui para Bandeirantes. Trabalhei na Bandeirantes, e aí fiquei lá um tempo, fiquei grávida, e quando o meu primeiro filho nasceu, eu achei muito difícil... criança pequena, que radialista figurino, você tem um backstage muito maior do que realmente aquele processo de gravação, porque você tinha que montar todo o guarda-roupa das cenas do dia, trabalhar junto com a continuista, desenvolver novos figurinos e tal. Então, eu resolvi voltar para a área de projeto gráfico. Foi quando eu vi um anúncio no Estadão. Naquela época, a gente trabalhava... Tinha os classificados, tinha os classificados de emprego. E era enorme o anúncio. Precisa-se de encarregada de display para C&A. Eu falei, sei bem o que é isso, mas eu vou mandar meu currículo. Mandei. Isso foi em 1987. Quando eu mandei meu currículo, eles ficaram muito interessados porque eu tinha trabalhado com figurino. E C&A é moda pura, né? Apesar que na televisão, em cinema, você não faz moda, você faz indumentária. Você tem que vestir aquele personagem. Então, você não faz aquele figurino em função do que está se usando no mercado em relação à moda. Você usa de acordo com a época do texto, com a característica daquele personagem, né? Mas, querendo ou não, você acaba tendo uma experiência. E fui para a C&A em 1987, e foi aí que começou minha vida de varejo, foi aí que começou minha
vida de visual merchandising, que naquele momento eu nem sabia o que era visual merchandising. Nem eu e nem o mercado, na verdade. Visual merchandising no Brasil é muito novo. Né? Tem 32 anos, praticamente, que todo mundo sabe o que é. Né? Na C&A não existia. Depois eu fui para a Mesbla. O Guinter Bartunek. A Mesbla foi a precursora de tudo isso. Nossa, o pessoal da geração de 80 nem sabe o que é Mesbla, né? Não sabe o que foi, exatamente. Só que ela foi a precursora. O Guinter Bartunek, que era o diretor da área, ele foi para os Estados Unidos e ele trouxe como benchmark a Nordstrom. E, obviamente, adequou ao varejo brasileiro. E, nesse período, ele me convidou para ir para a Mesbla. Então, eu saí da C&A, fui para a Mesbla, e aí foi que eu comecei a aprender. Então, eu digo que toda geração de visual merchandisers da minha idade, ou até um pouco mais jovens e tudo mais, aprenderam no dia a dia, né? Na raça. Acertando, errando. E aí as empresas foram entendendo qual era a importância. Os grandes magazines hoje, todos sabem qual é a importância. Então, existe um departamento, existem profissionais qualificados, existe uma série de exigências para esse profissional, para que ele possa fazer um bom trabalho. Então, foi assim que começou a minha vida de merchandiser e fui aprendendo no dia a dia. E se você me perguntar, nossa, então hoje você tá craque. Não. No varejo, todo dia você tem que aprender coisas novas. O mercado muda, a economia muda, a moda muda, e não é só moda... valores, né? Não, tecnologia muda. Então, assim, novos produtos aparecem com novas tecnologias. Então, essa área é uma área que você tem que estudar a vida inteira. Você tem que buscar informação para que você realmente consiga fazer um bom trabalho no ponto de venda. Entendi. Agora, Sônia, então agora vamos entrar a fundo no visual merchandising. Você fala muito que visual merchandising é um vendedor silencioso. Então, explica exatamente o que é visual merchandising. Porque, assim, a gente tem muitos empresários aí, como você falou, o VM, vou começar a falar VM, mais né? Fácil. Melhor. Ele é novo, né, com relação aos outros países, Europa, enfim. Então, vamos explicar para os nossos ouvintes, que a gente tem muito empresário aqui ouvindo a gente, então vai ser de grande valia. O que é o visual merchandising? Começar assim, do início mesmo. O visual merchandising, ele é uma ferramenta de vendas, né? Ele tem a preocupação com a plástica, ele tem aquela preocupação de deixar a loja bonita, mas antes disso, ele tem que entender o que aquela marca é para o público-alvo e o que é o produto para o público-alvo, o que essa empresa vende e qual é o objetivo dela. Então, não adianta a gente chegar e fazer um projeto de visual merchandising sem entender isso. Você tem que entrar a fundo no gerenciamento de categoria. E quando eu digo gerenciamento de categoria, é o quê? É a venda do produto em si, é o desenvolvimento do produto em si. Quem é o grande protagonista, no caso de uma loja? É o produto, seja ele qual for. Desde uma chave de fenda até um vestido de noiva. Né? Então, não importa o segmento que você acompanha, mas você tem que trabalhar esse produto. Então, o visual merchandising, ele faz parte do processo do desenvolvimento da venda de um ponto de venda. Tá. Agora, assim, o que eu imagino, né, que todo mundo, quando fala em VM, pensa em lojas de roupa, né, moda. Agora não, né, Sônia? Ele se estende para outros setores. Pet shops, supermercados, hipermercados, né? Até lojas de material de construção também, né? Exatamente. Eu, inclusive, já fiz um projeto de home center, já fiz pet shop, tanto pequeno quanto grande, né? Ferramentas. Como eu falei para você, trabalhei na Mesbla, depois fui para o Mapping. No Mapping eu fiz exposição até de pneu. Todo tipo de produto merece um tratamento, né? E esse tratamento é feito pelo merchandiser. Ele é quem desenvolve o processo de como ele será exposto, que tipo de equipamento deve ser usado. Quando você contrata um arquiteto, ele vai fazer o corpo da loja, mas o miolo,
o produto, a vitrine, né, os pontos focais, isso tudo é feito pelo merchandiser. Entendi. Agora, existe diferença entre você fazer um projeto para uma grande rede ou para uma loja pequena, seja qual for o segmento dela? Não. Independente de qualquer coisa, o projeto começa pela definição da marca. Então, eu tenho lá uma marca que é multimarca, não desenvolve o produto, ela revende o produto, e ela tem uma marca que tem vários shoppings, na maioria das vezes, 40 metros quadrados, que é mais ou menos o padrão de uma loja de shopping das satélites. Então, você desenvolve o projeto em função daquela marca, do cliente que ela busca, não importa o tamanho dela. Então, eu tenho lá uma loja de chocolate, né, que está num shopping classe A. E vai estar em outros shoppings com o mesmo nível de atendimento. Então, todo o projeto é em função disso. Que tipo de chocolate que eu vendo, quem eu vou atender, que marca que ela tem. E aí a gente faz a transformação para a loja. A mesma coisa o Magazine, né? 4 mil metros quadrados. Hoje nem tanto, 4 mil metros quadrados já não é tanto uma realidade. Mas 2 mil metros quadrados, você não pensa na metragem da loja, você pensa na marca. Quem é esse Magazine? O que ele busca? Qual o mercado dele? O que essa marca fala com o cliente final? Então, é através desse desenvolvimento, dessa pesquisa, que a gente começa a desenvolver o projeto. Então, não tem diferença entre ser 40 metros quadrados ou 2 mil metros quadrados. O que importa é o objetivo daquele varejo. Uhum. E pela tua experiência, assim, pegando o pequeno empresário, Vivian, vou começar um projeto, vou fazer uma loja, mas meu dinheiro é super restrito. Existe essa ideia de que, nossa, eu vou ter que pagar muito para ter esse projeto, é uma coisa muito para quem tem muito dinheiro. Existe essa ideia, esse preconceito aí de, nossa, é um trabalho caro? Existe. Quem faz projeto normalmente é a ponta, né? E é muito difícil você vender ideia, porque a gente não vende material, a gente vende ideia. Então, a gente tem que realmente se colocar no mercado, fazendo com que esses empresários, independente do quanto ele tem de orçamento, o quanto a gente pode ajudar, né? Então, a gente faz parte do nosso trabalho convencer. O que a gente tem que fazer em primeiro lugar? É convencê-los a conversar com o profissional. Porque muitas vezes eles nem chegam no profissional. Exato, com esse receio, né? Então, a gente tem que fazer com que eles cheguem até nós para que a gente possa explicar. Por quê? Depende muito. Eu tenho um orçamento X, a minha verba é essa. Então, eu vou contratar teu projeto e eu tenho para construir a loja mais tanto de verba. Nós vamos ter que entrar dentro desse processo e buscar materiais que se adequem. A gente não pode deixar de ter aquela característica da marca. A gente tem que falar com o cliente final. O cliente final não tem que saber que você não tem dinheiro ou não tem como... Claro. Ele não tem que saber. Então, cabe a esse profissional buscar dentro do que ele tem de disponibilidade no mercado, tanto de profissionais quanto de materiais, para fazer com que aquilo aconteça, né? É muito importante sempre, tanto aquele empresário que já está funcionando, ou aquele que vai começar, entender qual o seu processo de venda. Por quanto ele vai comprar seu produto, por quanto ele vai vender, qual é realmente o processo de lucro dele, da onde ele vai tirar esse recurso. Porque eu que já trabalhei em grandes redes, eu participei de todo o processo das lojas Marisa. Eu fui contratada no ano de 2000. A Marisa não tinha uma loja reformada. Ela tinha Marisa e Família, mas a Marisa mesma estava um caos. Eu lembro que a gente chegava nas lojas, assim, o equipamento quase caindo na cabeça do cliente. E era uma bagunça, Marisa, era, né? Uma confusão. Eles ainda trabalhavam com balcão na frente. Era aquele atendimento personalizado. Isso faz 20 anos, né? Então, assim,
cada unidade que a gente ia reformar, era feito um levantamento do quanto aquela loja vendia, de quanto ela tinha de recurso e o quanto ela podia realmente investir na reforma, né? Investir naquela mudança. Então, haviam lojas que tinham uma reforma com maior... eu não digo eficiência, porque independente da quantidade de dinheiro que você ponha, você tem que buscar eficiência. Mas tinha lojas que a gente tinha condições de ter alguns materiais a mais e outras você tinha que segurar porque o budget daquela loja era menor em função da venda que ela alcançava. Né? Então, é muito importante que o cliente, antes de achar que é caro e antes de achar que não vai fazer, entender a sua saúde financeira, o quanto que ele está ganhando, como que ele pode usar esse recurso, porque, com certeza, ele vai ter um retorno muito positivo. É só lembrar da Marisa de 2000 e da Marisa de 2020. Sim. Agora, é um desafio para vocês, né, que trabalham com isso, porque isso tem que chegar no conhecimento dos varejistas, porque nem todos conhecem que existe essa dinâmica aí, né, para poder contratar um projeto, né? É uma pena, porque tem muito varejista que contrata o arquiteto que fez a casa dele. Gente, o arquiteto pode ser o melhor, mas ele não tem experiência comercial. Né? Para você fazer uma loja, você tem que entender de todo o processo do cliente, como ele entra na loja, como ele circula na loja, o que ele tem que ver primeiro, qual produto que você está querendo dar destaque, qual o percentual de todas as áreas que você tem, que você sabe que gera fluxo, onde você tem que pôr esse gerador de fluxo, né, que a gente chama de áreas quentes e frias. Ai, que coisa legal. Deixa eu só te interromper, então, que daí você já fala tudo isso que eu acho que tem a ver muito com o que eu ia te perguntar. Primeiro, aonde começa o trabalho? Qual que é o ponto ideal para começar um trabalho de visual merchandising? E depois eu queria que você explicasse essa coisa assim, desde a hora na vitrine, o VM na vitrine, depois a trajetória do cliente, como que ele vai degustar, a experiência dele da loja até chegar na venda. Inclusive isso que você falou, áreas quentes, áreas frias, o que é isso? Porque isso é muito bacana. Muito legal. E é um processo bastante complicado, né? É mesmo. Porque você tem que entrar dentro da vida do cliente. Você não consegue fazer um projeto sem conhecer o produto. Para começar, a primeira coisa, primeiro budget, é a primeira coisa. Tá. Você tendo o budget, você tem que conhecer o produto, saber o que ele vende. Saber dentro do mix... É um bate-papo que você vai ter com o empresário ali? Sempre. A primeira coisa é entender o que ele precisa. Mas como é que você vai chegar para o cliente lá? Eu quero saber primeiro o teu budget. E assim, não é meio estranho assim você chegar lá? Assim, depende muito do... Faz parte? Não, faz parte. Depende muito do cliente, né? Tá. Quando eu falo saber o budget, eu quero que ele me coloque... Ele nem precisa me dar números efetivos, mas eu preciso entender a intenção dele, né? Depois, ele tem que me dizer, olha, Sônia, eu vendo confecção. Vou dar um exemplo mais tranquilo. Eu vendo confecção, tenho feminino, masculino, infantil e acessórios. A minha maior venda é feminino e a minha menor venda é o infantil. Então, eu quero fazer um projeto novo. É uma loja de rua, tem 300 metros quadrados e o meu cliente é classe CD. Eu já tenho que saber esses pontos para começar a desenvolver o projeto, né? Já começando, loja de rua, eu tenho que pelo menos avaliar o fluxo do cliente. Ele vem de cima, ele vem de baixo, por onde mais ele acessa aquele ponto de venda. Eu estou num ponto comercial legal, né? Então, eu estou lá numa rua de uma cidade, onde aquela rua é a rua principal do comércio. Eu estou no meio dela, estou no começo, eu estou no fim. O cliente vem de cima, o cliente vem de baixo. Então, gente, é muita tudo coisa. isso você tem que avaliar para saber onde você vai pôr a porta, se você vai fazer vitrine fechada, se você vai fazer vitrine aberta. Porque eu posso amar a vitrine fechada, mas naquele ponto de venda, com aquele cliente, a vitrine fechada não fica bom. Eu não estou fazendo uma loja para mim e eu não estou fazendo uma loja para o meu cliente. Eu estou fazendo a loja para o cliente dele, né? E isso é uma coisa também difícil de entender. Às vezes o cliente fala, mas o meu pai começou essa loja, eu já tenho essa loja há 60 anos, sempre deu certo. Só que eles esquecem que o varejo anda. As pessoas mudam. Como você falou, tem muita gente que nem sabe o que era a mesbla.
Porque mudou tudo. Hoje em dia não existe mais Magazine no Brasil. A gente investiu-se muito em shopping centers. As lojas foram para dentro dos shoppings, né? São Paulo é uma cidade que você não tem muito comércio de rua efetivo, tirando a 25 de março, Ladeira Porto Geral, né? Até... Oscar Freire, que era uma loja, todo mundo vinha para São Paulo, queria conhecer Oscar Freire, também já não tem aquela importância, porque foi uma cidade que realmente investiu em shopping. Então, tudo isso tem que ser avaliado para você fazer um projeto. No shopping é outra coisa, tem que saber aonde é a localização da escada rolante, se tiver. Se a tua loja fica na chegada, se a tua loja fica na saída da escada rolante, se você tem que dar muita volta, se você tem... Tudo isso você tem que avaliar para poder propor o processo da loja. Aí, entrando, né? Quando você sabe de onde o cliente vem, na rua ou no shopping, você define. Então, eu vou ter vitrine. Essa vitrine pode ser fechada, tem que ficar do lado direito ou da esquerda. Para começar a fazer com que um cliente seja chamado e ele entre na loja. Aquilo que você pôs na vitrine tem que conversar com você dentro da loja, porque não adianta você fazer uma vitrine linda, maravilhosa, quando você entra dentro do ponto de venda, ela não seja a mesma coisa, né? Então, você tem que trabalhar essa loja com uma circulação fácil. O cliente tem que encontrar o produto que chama mais atenção. O que seria essa circulação fácil? Você vai mantendo os produtos numa posição, numa ordem para eles chegar lá? Exatamente. Você tem que fazer, por exemplo, uma loja de 40 metros quadrados não tem problema. Porque é uma loja pequena, você tem acesso fácil ao produto, você chega fácil no caixa, então você tem um processo mais fácil para circular. Quando é um magazine de 2.000 metros quadrados, você tem que induzir o cliente, né? Então, você tem que colocar na porta alguma coisa que faça com que ele tenha vontade de chegar no fundo. Então, eu não posso, por exemplo, fazer um corredor que leve ele direto ao ponto de caixa. Eu quero que ele veja mercadoria, eu quero que ele veja produto. Então, eu tenho que fazer uma circulação que ele veja uma mesa, que ele veja um equipamento específico de um produto. Então, durante a jornada, ele vai encontrando coisas que o façam a entrar na loja com prazer. Quando ele viu, ele já está lá no fundo. E aí, com isso, você pode vender aquilo que ele foi buscar e pode vender outras coisas também, né? Porque você vai promover dentro da exposição a venda casada. É como em supermercado, né? Você põe batatinha na área de cerveja. Sim. Em moda ter feito a mesma coisa, né? Em ferramentas é feito a mesma coisa. São trabalhos de exposição no produto que você vai induzindo a pessoa a conhecer o que você tem para oferecer e que ele tenha vontade de comprar. E o que é essa área quente e área fria? A área quente é aquela área que o cliente chega e ele está ali no momento, ele compra. É a área onde você tem o produto para comprar, fica mais fácil de chegar. A área fria é aquela área que já não tem tanta vez. O caixa, apesar de ser muito importante, ele não chega, ele é uma finalização, já é uma área que você não está promovendo mais produto. Então, ela já chega, já vai esfriando para o fundo, já vai até você chegar no ponto. Mas eu observei uma coisa, isso não tem tanto tempo assim. O caixa não era tão explorado antigamente, né? Agora o pessoal coloca ali que é tipo última compra. É a compra, né? Por impulso. Hoje nós temos empresas que têm um departamento de compras só para fazer compra do ponto de caixa, que é a venda por impulso no ponto de caixa, né? Que foi mais para dar uma esquentada também nessa área, né? Aonde você sabe que o cliente ali, já comprei tudo, agora eu vou ficar aqui esperando. Às vezes tem fila, isso acaba tirando o foco da fila, porque ele começa a olhar aquilo, já não tem tanta aquela coisa de ter que ficar esperando na fila, então ele se envolve com o produto e tem uma venda efetiva. Isso é reconhecido pelos números. Tanto que tem empresas que investiram em departamento de compra para essa linha de produto. Entendi. Agora, sabe o que eu estou pensando, né? É uma coisa curiosa que eu ouvi no talk que eu acompanhei de vocês. Acho que foi até você que comentou que tem empresários que colocam produto na vitrine, sendo que já não tem mais no estoque para vender.
E eu acho que foi você também que falou que chegou numa loja, a loja era toda em preto e vermelho. Fui Aí eu. você falou, foi você? Foi. Aí você falou assim, gente, mas por que será vermelho, preto e vermelho? Aí chamou a gerente, a dona da loja, ela apareceu lá toda de vermelho. Preto e vermelho. Eu sempre digo que quem trabalha com varejo tem que se deslocar. Ela não tem direito a gostar de nada. É o cliente, para o cliente, pode ser brega, tem Não nada importa, a ver com o teu estilo, né? é ele que é o protagonista. Que é o protagonista. Exato. Então, você tem que fazer o seu trabalho pensando naquele cliente que você convidou para ir para sua loja, né? Então, assim, eu posso não gostar de determinados produtos, determinadas formas de exposição. Mas se aquilo for o que o meu cliente quer, o que precisa ser feito, é o que a gente vai fazer. Porque, na verdade, nada... Por isso que eu falo, às vezes o varejista fala assim, mas eu não gosto disso. Mas seu cliente gosta? Eu vendo. Então, você tem que fazer para o seu cliente, não é para você. A loja é sua para administrar. Mas quem tem que gostar é o seu cliente final, né? E hoje a gente percebe muito que o visual merchandising está na moda, né? E eu tenho muito medo disso, porque visual merchandising é uma ciência. Você trabalha com números, você trabalha com resultados, você tem que saber o que você está pondo lá dentro, por que você está colocando, qual a quantidade que cabe dentro da loja, orientar, inclusive, a área de compras. Olha, na Marisa e na Riachuelo, eu montei planilhas de capacidade de exposição, porque eles mandavam tanto produto e que a coisa não dava para pôr na loja. Então, assim, cabe 1.000 peças, manda 1.000 peças mais a quantidade que vai para o estoque. Uhum. Então, tem todo esse trabalho, que é um trabalho silencioso, que não é o visual, que é o merchandising, né? Uhum. Porque o visual é a cenografia, é trabalhar com cores, é fazer com que aquela vitrine cenográfica fique linda para que as pessoas gostem. Que encante, busque elementos de decoração, seja na natureza, seja onde for, né? E faça esse trabalho visual. Mas, antes disso, a gente tem que fazer o merchandising, que é o quê? Conhecer o produto, entender o quanto você pode vender, quanto aquilo que você pode ter dentro da loja e qual o formato de exposição você vai colocar para aquele cliente. Ô, Sônia, mas então o visual ele é cheio de braços, né, abaixo dele, porque tem a parte criativa, tem a parte operacional, tem estratégico, né? Exatamente. Uhum. Os grandes magazines têm um departamento e normalmente tem vários departamentos. E quando eu entrei, por exemplo, há 30 anos atrás, o que a gente tinha? Vitrinista e uma pessoa na central que tirava a cópia de fotos de revista e mandava para as lojas, né? Hoje não. Hoje eles desenvolvem projetos, eles conversam com a área de compras, eles entendem o produto. Compras depende muito de VM. É isso que eu ia comentar, porque é uma coisa que está muito atrelada. Muito atrelado. Né? Você pode fazer uma compra toda errada. Isso. Não, ele pode até fazer a compra errada. O visual merchandising não vai interferir no tipo de produto que ele vai comprar. Mas para chegar na loja, quem consegue colocar aquele produto, consegue dar destaque é o VM. Por isso que quando às vezes o Compras faz uma parceria com alguma marca ou com algum estilista e você tem que dar destaque naquilo, o VM participa totalmente do processo de compra para entender, vai conversar com o estilista, vai entender o que ele quer. E aí, no ponto de venda, se transforma aquilo num corner, por exemplo, né? Eu fiz isso tanto na Riachuelo quanto na C&A, eles gostam muito de investir em estilistas e fazer esse trabalho. Então, assim, comprar roupa de estilista e jogar dentro da loja, ninguém vai saber o que é nem por quê. Então, você tem que dar destaque, né? Num home center, por exemplo, você vai vender acabamento, você tem que ter alguns elementos, alguns acabamentos, que você monte lá o seu banheiro, sua cozinha. Você tem que mostrar para o cliente o que ele pode tirar daquilo, né? Então, você tem que transformar realmente a sua loja em que enche os olhos do cliente e que ele tenha vontade de comprar. Entendi. Essa é a grande função do merchandising. É trabalhar o produto com a capacidade certa, no momento certo, da forma certa dentro do ponto de venda.
E Sônia, assim, o VM, ele não está só presente antes de começar, antes de abrir uma loja. Ele é sazonal, né? Ele pode estar no dia a dia, porque, por exemplo, eu te contrato hoje, aí super dá certo, eu começo a vender, legal. Só que daí, depois de, sei lá, 3 meses, eu estou sentindo que tem que haver alguma interferência, algo novo para continuar a otimizar as vendas, né? Como é que é num contrato com o varejista? Normalmente o lojista não faz esse tipo de contrato. Não, né? Não faz. A gente faz o projeto. Muitas vezes eles nem querem que a gente monte a loja, o que é uma pena. Mas como te contrata, mas não quer que monta? Eu acabei de entregar um projeto agora que eles resolveram que não precisava montar. Então, quem vai montar são os vendedores e tudo mais. Só que quando você está desenvolvendo o projeto, você já está vendo o produto no local, né? Você já está tendo realmente aquela coisa de saber o que você vai fazer com aquela mercadoria. Então, muitos não contratam. Tanto que quando eu faço um orçamento, eu separo. Projeto de comunicação visual, de merchandising, se tiver projeto de arquitetura, a gente separa também. Normalmente eu tenho parceiros arquitetos que trabalham junto comigo, tudo. E aí eu faço uma outra planilha com o pagamento, com o orçamento da montagem. Por quê? Quem monta não é quem faz o projeto, né? São pessoas mais operacionais, pessoas que sabem fazer, que vão deixar a loja linda, mas não tem esse olhar, né? Não obrigatoriamente não participa do projeto. Às vezes até participa, né? Eu tenho pessoas de VM que participam ativamente do projeto e depois vão montar, que é o melhor, inclusive, que daí leva toda aquela ciência do projeto para dentro do ponto de venda, né? Mas muitos não querem. O que normalmente eu aconselho a fazer um treinamento para a equipe. Então, toda vez que eu vou fazer um projeto, eu sempre coloco na minha proposta um treinamento. Porque você já treina, já explica o que é o projeto, por que está sendo feito daquela maneira. Porque o funcionário que está ali na linha de frente é que vai fazer a coisa andar. Então, ele não pode ficar só na cabeça do dono, tem que ficar na equipe como um todo, né? Então, uma coisa que eu sempre proponho é o treinamento, a montagem de loja. E eu sempre aconselho ele a identificar dentro dos funcionários dele quem melhor se identifica para dar continuidade naquele processo. Isso para lojas menores. Para grandes magazines, não, porque eles têm todo um processo, eles têm equipes externas, tem coordenador, tem um profissional para cada 2 lojas, às vezes até para uma loja só. Então, os grandes magazines têm essa linearidade no trabalho. Então, não tem queda, porque tem um profissional competente ali para fazer. As lojas menores, por ser um custo que às vezes eles não querem colocar dentro do budget deles, eu aconselho eles a desenvolverem um profissional que tenha mais jeito e que possa realmente dar continuidade, e me coloco à disposição para voltar, ver como é que está. Mas não é muito comum, né? Mas não é muito comum. Tá. Agora, falando um pouco da pandemia, né? Muitos desafios agora, né? Menos gente nas lojas, e se entra não fica o tempo que ficava antes, um cuidado, né? Tipo, é uma loja segura, não é? Olha, a Biese fez um trabalho muito legal através do nosso presidente, o Marcos Andrade. Ele fez uma cartilha da loja segura. Ele fez um selo, né? Foi feito um selo onde a loja que se adequasse a todas as normas de segurança ia receber o selo para pôr na vitrine, essa loja é segura, tal, que era realmente para que o cliente se sentisse confortável, exatamente, para poder ir fazer. Então, teve um processo aí de preocupação com o varejo, muitos varejistas se preocuparam com isso e realmente fizeram um trabalho para que o cliente se sentisse mais favorável. Muitos fecharam provador no primeiro momento, não podia provar roupa, né? Então, teve todo um trabalho aí que fez com que o cliente se sentisse mais seguro. Agora, como consequência da pandemia, obviamente, várias lojas fecharam, né? Muitas lojas. O online cresceu, assim, absurdamente. Agora, a pergunta que fica... Ele é um risco para acabar com as lojas físicas, ou, de repente, você acha que eles vão caminhar juntos? Porque há quem acredite que o físico vai morrer, né?
Eu queria que você falasse um pouco Olha, sobre isso. antes mesmo da pandemia, já existia essa coisa de, vai acabar a loja física. Uma vez eu participei de um evento lá em Campinas, um evento bastante grande sobre varejo, onde um grande lojista disse que o varejo físico ia acabar. Fiquei assustada, falei, como é que ele fala uma coisa dessas, né? Não vai acabar. Não existe essa possibilidade. O que existe é a necessidade de se adequar aos novos tempos, né? Nós estamos numa nova era tecnológica. E a loja física, até pouco tempo, era 100% analógica, né? Então, a gente vai ter que se adequar. Mesmo quando a gente faz um projeto, a gente vai ter que introduzir dentro dessa loja facilidades para que o cliente volte, tenha vontade de fazer sua compra, ter a venda online, retirar essa mercadoria que ele comprou na venda online, no seu ponto de venda mais próximo, então ele se aproxima da loja de novo. Temos a Amaro, que são lojas maravilhosas, que não é uma loja, né? Uhum. É uma guide, quer dizer, ou seja, ela tem ali a apresentação do produto, você pode entrar, você pode pôr a mão, você pode tocar, a loja tem um ambiente super agradável, mas você só pode fazer a compra online, né? Então, eu não vejo a possibilidade do término da loja física. Eu acredito numa adequação, muitas não vão conseguir voltar, essa é uma realidade. Muitas vão permanecer e ainda vão ter dificuldade, e muitas estão tirando de letra. E, à medida que isso for acontecendo, vai se ajustar. E o local da loja física, no meu entender, está garantido. O lojista só não pode simplesmente achar que tudo vai ser como antes. Porque, não sei, a gente é de uma geração mais antiga, né? Né? Agora, assim, eu gosto muito de pegar, né? Que nem ler um livro, pegar o livro, né? E roupa, especialmente, você vê alguma roupa super maravilhosa, você vai vestir, não ficou legal, né? Então, existe essa necessidade ainda, né? Eu acho que até para pessoas mais jovens, que são super antenados, também precisam, também querem, né? Querendo ou não, fazer compras é um programa, é gostoso. É verdade, é uma terapia, né? É uma terapia. Né? Quanta gente tá nervoso, bravo, eu vou fazer umas compras, eu mereço. E vai fazer as suas compras, sim, né? E tem muita coisa, você pode ver hoje, nem o supermercado é mais como era antigamente. Hoje você tem ambientação, você tem um processo de circulação dentro do supermercado diferenciado, você tem elementos de decoração, né? Então, você tem ali grandes situações em supermercado, onde é uma compra necessária, e que também hoje tem a venda online, trabalhando o ponto de venda para transformar aquilo numa experiência agradável, gostosa, onde você realmente vai ter prazer em ir para fazer a compra do seu abacaxi, da sua banana, da sua verdura, né? Que são produtos essenciais que ninguém pode ficar sem, mas nem por isso vai ser tratado de qualquer jeito. Aliás, é tão curioso, né? Hoje o mercado está muito em cima desse conceito de experiência, né? É aí que você vai fidelizar a marca, né? Como você vai enxergar essa loja, né? Então, é bem aquilo que a gente falou no começo da entrevista, é encantar o cliente, exatamente, né? Exatamente. Agora, Sônia, você tem um exemplo assim que você possa compartilhar com a gente de uma loja que não estava legal, com as vendas super em declínio, e de repente adotou um projeto de VM e conseguiu ali ter um fôlego, turbinou as vendas? Olha, normalmente, quando o projeto é bem feito, isso acontece, tá? Não tem como. Então, eu fiz vários projetos que a loja não tinha nenhuma adequação. Não sei se você quer falar alguma marca, assim. Por exemplo, eu mencionei Marisa, que fez todo um processo maravilhoso de desenvolvimento de ponto de venda. Eu lembro que, na época... Mas eles mudaram meio que o conceito também, né? Tudo, né? A comunicação. Quando começou no ano de 2000, que a gente começou a fazer o trabalho, a gente primeiro começou a dar os tapas, que era para dar uma organizada, né? E ter fôlego. Tá. Cada loja que ia sendo feita nova, obviamente que ia tendo uma nova estrutura, uma nova vontade, né? E eu lembro bem que, na época, ninguém convidava quase a Marisa para ir para shopping.
Depois desse processo, a Marisa entrou em muitos shopping centers. É verdade. Né? O público jovem começou a conhecer a marca, que antigamente a Marisa, até aquele momento, a Marisa era para mulheres para cima de 45, 50 anos. Né? A menina não ia. Ela não sabia o que era Marisa. E era muito pop, e era muito né? lingerie. Na verdade, era uma marca só de lingerie. Só de lingerie. Então, o ticket médio era menor, né? Porque as peças eram mais baratas. Se bem que hoje a gente sabe que tem lingerie que é mais cara do que muita roupa de moda. Mas naquele momento tinha um ticket médio mais baixo. E esse trabalho não foi um trabalho de visual merchandising, tem que ficar claro isso. Foi um trabalho geral da empresa. Eles investiram em RH, eles fizeram convenções para poder fazer com que o funcionário participasse das mudanças. Eles fizeram um trabalho de cima embaixo. Na verdade, eles reposicionaram a marca. Exato. Foi feito um trabalho muito bom de reposicionamento na marca. Então, assim, tudo se uniu. Não foi assim, um tentando fazer uma coisinha independente, não. Foi geral, não. Né? E o nosso trabalho era muito em cima de resultado, muito em cima de número. Nós tínhamos um profissional de engenharia, o Cássio, ele era muito rígido nisso. Então, ele fazia todo o trabalho de números de cada ponto de venda para ver o que aquele ponto de venda podia ter de investimento, o que não dava para ter, para o que ele ia ter de retorno em relação àquele trabalho que a gente fazia. Então, tiveram várias etapas, lojas novas, lojas que foram tapas, né, processo 1, 2 e 3, de acordo com aquilo que ela vendia, e lojas que foram 100% reformadas, e tudo isso culminou no que está hoje aí. Né? Teve um boom de abertura de lojas, depois houve um retrocesso. Eu já estou fora da empresa há um bom tempo, mas eu acompanho, e eu admiro muito a Marisa por esse trabalho de reposicionamento que ela fez. A mesma coisa a Riachuelo, né? É verdade. A Riachuelo foi igual, né? Que foi igual, que também teve esse reposicionamento. Hoje ficou maravilhosa. Maravilhosa. Né? Hoje está aí com marcas internacionais, né? Está franqueando uma loja de infantil. Então, são marcas realmente que estão entendendo que o varejo físico não vai acabar e que eles têm que se reposicionar e que têm que entrar dentro do que é hoje o mercado brasileiro. E aí eu tenho certeza que o varejo físico tem o seu lugar nas vendas no Brasil. Agora, Sônia, falando ainda sobre o reconhecimento do VM, né, do Visual Merchandising, a Biesv tem um trabalho muito intenso, né, nessa área, no sentido de reconhecer essa categoria. Pois né? Eu estou na Biesv desde o comecinho. Primeiro entrei como associada, eu trabalhava na Gouveia, eu era sócia da Gouveia de Souza, e entrei como sócia através da Gouveia. E sempre vinha acompanhando. Depois, uns anos, eu saí da Gouveia, depois de uns anos, quando eu voltei a trabalhar na Riachuelo, eu reencontrei o Júlio Tacano, da Kawahara Tacano, e ele falou: Sônia, a gente está fazendo um trabalho legal na Biesv, você não quer vir e tal. Eu fiquei um tempo, fui diretora de marketing da Biesv. E aí a coisa começou a acontecer, começamos a fazer vários eventos, e a Biesv realmente foi crescendo, dando um apoio para os fornecedores de varejo. Que o nosso trabalho é dar apoio aos fornecedores de varejo para que o lojista saiba que ele está contratando uma pessoa que tem realmente condições de atendê-lo, né? Então, por exemplo, o lojista tem dúvida se vai contratar um fornecedor de equipamento, ele entra no portal de varejo, ele tem várias opções. Ele quer contratar um VM, ele entra no portal, ele tem várias opções. Então, a Biesv, ela tenta levar para o lojista o que tem de melhor no mercado e apoiá-lo para ele fazer um bom trabalho, né? E a Biesv, quando o Marcos foi eleito presidente, faz 2 anos, agora termina o primeiro mandato dele, ele é dono de uma fábrica de manequins, uma fábrica com um grande reconhecimento na América Latina, tem clientes em todo o Peru, México, Estados Unidos, né? Então, é uma marca realmente reconhecida. E ele viu, e ele conhece visual merchandising, porque ele trabalha com o profissional de visual merchandising a vida inteira, né? Eu trabalho com a Expo há 30 anos.
ele resolveu abrir a diretoria de Visual Merchandising dentro da Biese para poder dar esse suporte também para os lojistas. E me convidou para ser a diretora. Perfeito. Eu fiquei super feliz, porque eu acho que nossa área tem um viés muito sério, porque hoje ela é uma área da moda. Então, a pessoa faz um curso de 2 semanas, já se intitula Visual Merchandising e vai à luta e não consegue fazer o seu trabalho. Então, tem na Suíça, Itália, tem outros países que já têm, né, graduação. A Europa tem VM desde sempre. Século XIX já tinha esse VM, né? A Silvia me falando, falando no talk show sobre a Suíça, né, que tem faculdade lá de 1913. Exatamente, século XIX. Ela deu aula há muito tempo lá. Então, assim, qual é o nosso objetivo hoje, dentro dessa diretoria? Nós criamos um núcleo, né, de Visual Merchandising, onde eu tenho lá, contando com algumas pessoas da área, pessoas qualificadas. E essas pessoas estão me ajudando a fazer o trabalho. Então, eu tenho o Emerson, o Ará, a Márcia Pino, a Sara Barbosa, a Suiane Delfino, o Endrigo, a Silvia Demetresco, Lilian Salmin e o Ayrton. São 10 pessoas com características profissionais diferentes, né? Um atua mais com vitrine, outro atua com conceito, e tem gente do Rio Grande do Sul, tem gente do Paraná. Então, a gente quis realmente... tem estudante, a Suiane nunca trabalhou como profissional de visual merchandising, mas ela trabalhou na Expor, ela hoje trabalha como fornecedora, e ela tem ali uma bagagem muito legal. E a gente quis realmente fazer um grupo que fosse com várias expertises, para que cada um pudesse trazer o seu conhecimento para agregar dentro desse trabalho que nós estamos realizando na Biesv. E uma das coisas mais importantes que a gente faz é que quando a pessoa, o VM, quer se associar, ele tem que mandar o currículo, ele tem que mandar portfólio, ele tem que dizer e comprovar quanto tempo ele está na área e qual tipo de VM ele é. É pleno, é sênior, é júnior? Qual a expertise maior dele? Porque assim a gente está ajudando o varejista a escolher um bom profissional. Né? Porque me assusta muito quando eu abro um Instagram e vejo lá alguém, aprenda Visual Merchandising em 7 dias. Gente, eu quase perco os cabelos, porque como é que pode alguém aprender? Eu tenho 32 anos, eu não sei tudo, ainda estou aprendendo. Não, e sabe o que é legal nesse trabalho de vocês? Como você falou, são 10 pessoas com perfis de negócios distintos. Exatamente. Né? Cada um agregando ali, trazendo um pouco da bagagem, com a respectiva bagagem. E louco, assim, que é tudo de forma voluntária, né? Exatamente. Todos nós, ali na associação, ninguém tem salário. Mas a gente está brigando por esse novo lugar. Temos que ter o nosso lugar, na verdade, no mercado, né? E quando um lojista for contratar, ele não pense que ele tem que contratar só um arquiteto. Ele tem que contratar um arquiteto e um visual merchandiser. Os dois juntos vão agregar para fazer um bom trabalho. Esse é o nosso objetivo. E fazer com que as pessoas saibam que elas têm que procurar alguma coisa. Por isso que nós estamos tentando aí aprovar um curso no MEC, para que a gente tenha graduação. Só o Brasil não tem graduação, como você falou, na Suíça tem, nos Estados Unidos tem, todo lugar tem. Nós aqui não temos, nós temos cursos rápidos de 12 aulas, que é assim, para quem já trabalha na área, pode ser um agregado. A gente tem bons professores, tem mesmo no nosso grupo, professores muito bons, mas aquele que nunca viu uma loja, faz um curso de 2 meses e já acha que sai de lá um profissional de visual merchandising. É isso que a gente está querendo, e não que ele não possa ser. Ele pode ser, mas tem aí um longo caminho que a gente quer que ele perceba. Puxa, bacana, Sônia. Olha, foi super legal. A gente podia ficar conversando aqui mais um tempão, né? Eu adoro falar disso. Nossa, demais. Tem muita coisa curiosa, né? E a gente, às vezes, passa por uma loja, a gente não tem ideia do que está por trás daquela vitrine, né? Exatamente. É um trabalho muito cansativo, mas é muito gratificante também. E o verdadeiro visual merchandising, ele não pode esquecer de perguntar para o seu cliente quanto você vendeu.
quanto que você cresceu. Isso faz parte do nosso trabalho. Legal. Agora, Sônia, para finalizar, dá aí o teu serviço aqui para os ouvintes. Fala da Biesv, o site da Biesv, fala também do Grupo Purchase, da qual você é diretora. A Biesv é portal do varejo. Portal de varejo que já entra Portal do Varejo. Tem .org.br, tá? E o meu é www.purchase.com.br. Eu faço um trabalho, eu trabalhei muitos anos no varejo como gestora de grandes departamentos em grandes empresas. E há 10 anos eu resolvi montar meu escritório e começar realmente a prestar serviço. E aprendi muito nessas empresas. Como eu falei, eu fui para o ponto de venda, arrastar a gôndola e aprender qual era o processo. Pus a mão na massa e aprendi que compras tem que estar envolvido, aprendi que operações tem que estar envolvido, aprendi que marketing tem que estar envolvido. Então, eu juntei todas essas expertises e levo no meu escritório para o cliente poder trabalhar. Eu sou uma pessoa assim que acredito muito no varejo e não tenho nenhuma dificuldade em trabalhar com pequenos e médios. Muito pelo contrário, é o meu foco. E acho que esses pequenos e médios precisam muito desse trabalho. E eles não precisam se assustar com valores, porque isso é ajustado de acordo com a necessidade de cada um. Eles só precisam procurar profissionais. Tá certo. Aí, ó, para quem tem loja, pode procurar a Sônia. Ela é ótima, tem um expertise aí antigo. Sônia, obrigada mais uma vez pela tua participação. Espero que essa seja uma primeira de uma grande série aí de entrevistas. Aí a gente vai dando uma segmentada. Hoje a gente vai falar disso, daquilo. Nossa, né? muito bacana Não isso, Bia. Acho muito legal. Eu que agradeço a atenção, agradeço a entrevista, foi um grande prazer. E como eu falo, eu tenho um objetivo até o final da minha vida profissional, é transformar o visual merchandising numa grande profissão para esse país. É isso aí, gente. Obrigada mais uma vez. Um abraço e até a próxima entrevista. Tchau, tchau.